Obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos os colegas presentes, cumprimento o convidado, o senhor Basilis, agradecendo o fato dele ter atendido ao nosso chamado. Cumprimento também os seus advogados. E eu estava ouvindo a explanação do senhor Basilis, e se meu pai estivesse acompanhando esse depoimento, ele ia dizer que o senhor é aquele tipo de pessoa que dá nó em pingo d'água. Dá para entender como é que o senhor vende desde uniforme para o exército, trilho, respirador, porque o senhor é bom de fala. Se fosse candidato, seria eleito já depois dessa O senhor dá nó em pingo d'água, seu Basílio. Deixa eu explicar para o senhor por que foi que eu fiz o requerimento. Primeiro, quero deixar muito claro que não teve nenhuma implicância pessoal, nem, vamos dizer assim, com a sua ascendência, muito pelo contrário, todo o meu carinho aqui, tanto ao povo grego como ao povo libanês. Tenho muitos amigos libaneses, então não teve nada a ver com a sua pessoa. O que me chamou a atenção, lendo a documentação da compra e venda, foi, assim, uma informalidade muito grande. Sabe? É um contrato de valor elevado, muito embora tenha sido firmado num momento de pandemia, ou seja, extrema necessidade, num momento em que, infelizmente, os fornecedores abusaram nos preços, num momento em que houve, né, a autorização das casas legislativas de os processos serem feitos de maneira menos, vamos dizer assim, formal. Contra meu voto, eu votei contra, tá? O decreto de calamidade, gosto sempre de lembrar. Mas, apesar disso tudo, o processo me chamou a atenção pela informalidade. Tá? Então, eu quero fazer algumas perguntas, como eu disse no início, não com o intuito de perseguir ninguém ou de fazer qualquer tipo de discurso político, ideológico, mas para que a gente possa entender. Então, o senhor mencionou 3 nomes. Né? O nome do senhor Wilson Melo, da São Paulo Invest, e o nome das senhoras... São Paulo Invest, não é isso? Ou Invest São Paulo? Assim que eu erro a ordem. E das senhoras Cleide e Adriana, da Secretaria da Saúde. São pessoas contra as quais eu também não tenho nada. Mas uma venda dessa magnitude, pelas regras, precisaria ser firmada com o secretário da pasta. E eu estranhei o fato do contrato, na verdade nem teve um contrato, né, mas da negociação ter sido feita com uma coordenadoria. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, aí se o senhor puder respondê-las na sequência, eu queria saber o seguinte: o senhor sabe explicar por que a negociação foi feita com uma coordenadoria dentro da Secretaria da Saúde e não com o secretário, sendo certo que os valores envolvidos, né, exigiriam a participação do secretário? Essa é a primeira indagação. O segundo ponto que me chamou a atenção, e aí se os advogados quiserem anotar para também auxiliar, eu não tenho nenhum problema aqui com participação de advogado, entendo a missão, né, dos profissionais. Um segundo ponto que me intrigou, analisando a documentação, foi o seguinte: o senhor Wilson Melo, que de certa forma representa uma entidade que tem um caráter público, ele indicou a Richens, indicou o senhor como representante da Richens. E assim, a indicação dele, a gente lendo o processo de compra, teve um peso muito grande, entendeu? Tanto é que tem um determinado momento ali no processo que os funcionários dizem: olha, o senhor Wilson, da SP Invest, indicou a Richens, né? Inclusive o e-mail que ele faz a indicação está copiado para o senhor, e eles falam que o senhor Wilson teria feito uma espécie de uma vistoria, de uma visita à indústria lá na China, porque a Invest São Paulo tem um escritório na China. E aí eu confesso ao senhor que eu fiquei intrigada pelo seguinte: se esse homem foi lá, visitou a indústria, ele não viu que essa indústria não tinha capacidade?
Como o senhor mesmo disse, eles tinham um costume de produção e, de repente, isso aí teve que multiplicar por 3, por 4. Como é que ele deu essa garantia pessoal que, para essa contratação, o próprio processo mostra que valeu, se ele não tinha essa garantia? Então, eu queria saber do senhor se o senhor tem conhecimento dele ter efetivamente visitado a empresa na China. Veja, senhor, não estou falando do cidadão que mora nos Estados Unidos, porque ele deu essa garantia. Sim. E até que ponto pode uma pessoa que integra um órgão, que também é, de certa forma, público, ou tem natureza mista, ou tem uma proximidade com as pessoas do poder, fazer uma indicação num processo que é um processo de concorrência pública, o senhor entendeu? Então, é uma pergunta que eu faço para o senhor. Na Secretaria da Saúde, um contrato milionário desse, né, que eu sei que para o padrão do senhor pode ser um valor pequeno, mas para padrão de aquisição de dinheiro público, gastos públicos, é alto, entendeu? É um dinheiro grande. As pessoas, assim, vamos dizer assim, o maior nível, né, de contato que o senhor teve foi com a senhora Cleide e a senhora Adriana. Ninguém mais elevado dentro da secretaria ligou para o senhor, quis saber se o senhor garantia essa entrega, entendeu? Essa informalidade é que está me intrigando, entendeu? É um dinheiro grande, uma mercadoria necessária, um momento de extrema, um momento delicado, como o senhor bem, ninguém mais alto ali, de alta patente, vamos dizer assim, passou a mão no telefone e conversou com o senhor, entendeu? Eu acho isso estranho. Então, eu queria saber como é que foi essa negociação. O senhor sabe dizer se algum outro estado da federação adquiriu respirador da Richens, seja por meio da intermediação do senhor ou de outra pessoa? O senhor sabe dizer? Porque, assim, o que foi que me chamou a atenção no primeiro momento nesse caso? Saíram várias matérias que não falavam no senhor, não falavam de nada, comparando o valor que São Paulo pagou, que Amazonas pagou, com o valor que Minas pagou. Até teve muito governador que ficou danado com o Zema, porque o Zema pagou muito barato. Então, o senhor, que é um homem que tem esse conhecimento todo, o senhor conseguiu entender por que Minas conseguiu pagar tão barato e São Paulo não? E se quiser falar dos outros estados também, fica à vontade, entendeu? Um outro ponto formal que me chamou a atenção, senhor Basilis, no processo de aquisição dos respiradores, além desse e-mail do senhor Wilson indicando o senhor, não consta nenhum documento da Richens, vamos dizer assim, passando poderes para o senhor representá-la. Aí, os donos lá da Richens, em alguns momentos, em entrevistas, meio que negaram essa relação com o senhor. Mas no inquérito civil, no Ministério Público, o senhor, os advogados do senhor, apresentaram uma espécie de um documento, uma procuração, uma ordem de representação, ou seja, algo que concede ao senhor esse poder. No momento da compra e venda, ninguém na secretaria pediu um documento para o senhor? O senhor entende que a minha implicância não é com o senhor? A minha surpresa é com o nível de informalidade, entendeu? Por parte da secretaria. E com isso, eu não estou acusando a secretaria de nada, né? Porque eu sei que era um momento delicado, mas é o nosso dever tentar entender, né, o que foi que aconteceu, por que esse grau de informalidade. Aí é o seguinte, até antes do depoimento do senhor, eu recebi a resposta a um ofício, eu enviei vários ofícios por causa dessa negociação. E na resposta que eu recebi, até fiquei um pouco mais tranquila, porque eles noticiaram que 900 respiradores ou ventiladores, estou falando de respiradores, que é o nome que a imprensa dá, mas eu sei que tecnicamente não é o melhor, já teriam sido entregues. E o senhor agora disse que, na verdade, foram os 1.280, que foi o número total depois de uma repactuação, né? Porque é importante quem está acompanhando saber
que houve uma repactuação mudando os 3.000 para 1.280. O senhor está dizendo que foram entregues todos. O senhor sabe dizer a data em que os últimos respiradores chegaram? E, por acaso, alguém passou para o senhor a informação de qual equipamento recebeu esses respiradores? Foram todos, por exemplo, para os hospitais de campanha? Alguém passou para o senhor algum detalhe? Porque, assim, o que o povo quer, senhor Basilis, é que esses respiradores fiquem em equipamentos permanentes. Todo santo dia eu recebo um e-mail de um vereador, dos mais diversos partidos, de munícipes, de gestores de hospitais, pedindo, por favor, que a gente não perca esses equipamentos. Então, eu já estou mandando ofício para a secretaria, que eu quero saber onde é que estão esses respiradores, porque os respiradores não servem só para Covid, eles servem para outras patologias. Alguém passou para o senhor esse tipo de informação? Para onde é que foram? O senhor disse que o senhor chegou a vistoriar pessoalmente, um dos casos. Não sei se o senhor entende bem, não sei se foi um navio ou um container que chegou, que o senhor foi lá constatar. Alguém falou para o senhor para onde é que iam esses respiradores? Entendeu? Assim, algo mais concreto, se o senhor puder passar para a gente. Então, fica aqui, essas são as minhas primeiras indagações, os colegas vão perguntar, se eventualmente alguma coisa ficar faltando, eu peço já o direito de complementar, sempre com o intuito de esclarecer, jamais de perseguir quem quer que seja, E eu finalizo agradecendo o senhor ter atendido o nosso convite, os seus advogados, e rendendo as minhas homenagens ao povo grego e ao povo libanês. Muito obrigado. Basílio, a palavra. Muito obrigado, deputado. A negociação com São Paulo começou dia 2 de abril. Foi praticamente começo de abril, 2 de abril, 3 de abril, que o Samuel me procurou, me ligou, falou: estamos interessados em ventiladores. Foi uma negociação muito rápida. Por quê? Porque o pânico estava instalado, a gente tinha as máquinas, e o pior de tudo é o seguinte: a Hitchens, ela fez um contrato com as fábricas chinesas, comprando ou reservando 4.000 máquinas. E ela já tinha vendido para Nova York, ela tinha vendido para a Califórnia. O Pedro falou: eu estou vendendo aqui nos Estados Unidos, Chicago está na linha comigo, sei lá o que está na linha comigo. Então, isso que me foi passado, eu passei. São Paulo, se vocês não agirem rápido, nem pagando vocês vão ter. Então, foi uma coisa muito rápida. Como a empresa é americana, para ela, bastou ela fazer a proposta comercial, mandou para São Paulo deu ok, devolveu. Para a Hitchens, esse era o contrato. Porque, em termos de contratos no Brasil, se o governo paulista fosse fazer uma licitação, ou emitir um contrato, a burocracia, como é que eu vou falar assim? O modus operandi da papelada que tem que ser feito, não iria dar tempo de comprar e receber ventilador nenhum. A gente já perdeu os ventiladores da China para outros países. Então, assim, eu passei isso para eles e eles agiram de uma forma dentro do que eles achavam que podia. Aí já é a Procuradoria-Geral do Estado, junto com a Secretaria de Saúde, o jurídico da Secretaria de Saúde. Eu não sei o que eles fizeram, mas eles fizeram. E fizeram a compra. Foi assim que foi feito. Eu não posso responder pelo Estado, pela Secretaria. Eu passava para ele: gente, a Hitchens mandou o contrato, vocês querem? Assina, devolve e façam o pagamento. Da nossa parte é o que a gente precisa para trazer os ventiladores para vocês. O que vocês têm que fazer aí dentro agora, em termos de justificativa jurídica, é uma construção da Secretaria, da Procuradoria do Estado. Então, isso é o que eu tenho para responder dessa sua questão. Ok? Wilson... Com quem foi mantido o contrato? No início das negociações, bem no início, eu falei também com o Dr. Nelson Baeta, que me ligou para falar: você tem ventilador? Tenho. Mas ele tem... ele me perguntou sobre PEP, pressão, que eu nem sabia o que era. Eu fui saber e voltei para ele e falei: o nosso ventilador atende... porque a Secretaria exige
que tem um mínimo de pressão, de PEP, BIP. Eu falei, voltei e falei, tem, atende. O início das negociações e as propostas eram encaminhadas para o Dr. Nelson Baeta, para o Wilson Mello. Eu fui conhecer a Adriana, Ademar e Cleide, depois foi comprado. Aí, quando começou o processo a girar, a máquina a andar, entrou o pessoal, o time da Secretaria de Saúde para acompanhar e receber as máquinas. Ok? O pessoal me perguntou com quem que eu falei do governo. Eu falei com o Nelson Baeta 2 ou 3 vezes por telefone e falei com o Wilson também sobre isso, algumas vezes. Wilson Mello, que é o presidente da Invest São Paulo Invest, ela tem um escritório na China. Quando nas primeiras conversas ele comigo, ele falou, eu tenho nosso representante da Invest São Paulo na China que eu quero mandar visitar a fábrica, ou as fábricas. Eu falei, à vontade, e nós colocamos essa pessoa lá da China em contato com o nosso, da Hitins, né, não meu, das fábricas da China, para eles agendarem a visita na fábrica. Então, eu acho que esse contato, ele falou, vai depender desse meu contato lá fora, para me falar, ok, existe, tem máquina, tem fábrica, tem tudo para a gente efetuar a compra. Então, houve esse contato no exterior e foi tudo muito rápido. Tá? Foi assim, era sexta-feira, sábado, domingo, foi porque a pressão era muito grande para que se andasse com o processo para frente, entendeu? Então, eu não fui inspecionar a fábrica nenhuma, não fui para a China nesse caso, nada disso, mas o Wilson colocou o assessor dele, que fica em Xangai, se não me engano, para verificar se existia essa negociação toda, porque afinal de contas, São Paulo ia mandar 40 milhões de dólares, 30 milhões de dólares para fora, e se fosse tudo vento. Então, eles tomaram essa precaução. Eles queriam saber se exatamente se a fábrica tinha capacidade de entrega e produção. A fábrica tinha. O problema é que ela vendeu para 88 países. O governo chinês entrou e falou, agora vai derivar 50 para cada país por semana. A capacidade estava lá. Mas assim, o governo chinês entrou e, só para a senhora ter uma ideia do que aconteceu com respiradores chineses, a Espanha comprou respiradores chineses. O avião saiu da China, fez uma escala na Turquia. O Erdogan tomou os respiradores da Espanha, na Turquia. Esse mesmo senhor Erdogan que vendeu os respiradores para São Paulo. Ele ainda não tinha os respiradores dele lá naquela época. Isso foi em março, eu estou falando. A senhora ouviu falar das histórias dos respiradores da Bahia, que chegaram nos Estados Unidos e que os Estados falaram, o governo americano sequestrou os respiradores da Bahia? Não foi nada disso. A história não é essa. A história é que o chinês vendeu para a Bahia ventiladores, respiradores. Quando chegou nos Estados Unidos, ele tinha recebido uma oferta melhor de venda. Ele falou, não entrega para a Bahia, desvia. Não teve sequestro dos Estados Unidos nenhum em máquina, como é que fala? Ventiladora. Eu tive essa informação vinda quase do embaixador aqui dos Estados Unidos, no Brasil, que falou no Ministério da Saúde que não houve interferência do governo americano em momento algum para pegar os ventiladores da Bahia. Mas foi uma... Então, Bahia negociou com os chineses. Recebeu? Não. Mostrando para a senhora o que nós fizemos, o que nós sobrepassamos, todos os riscos que a gente correu. Porque nós pagamos e a gente podia não ter recebido. Mas nós recebemos e entregamos, eu repito, até o último. Wilson Mello indicou a Hitins pelo simples fato de que os preços que a Hitins ofereceu naquele momento eram os melhores. E existia a conversa de entrega de 500 máquinas por semana. Mas nós não falamos isso para mentir, ganhar o pedido. É o que veio da China a informação. A fábrica estava informando isso. Foi feito o pedido em 15 dias. Assim, mudou o tempo, fechou o tempo e a fábrica falou, não consigo mais entregar. Ela entregou a primeira entrega de 500 máquinas no aeroporto. Eu tenho comprovantes da empresa de coleta e transporte que pegou no armazém da fábrica, levou para o aeroporto, despachou para a empresa de freight forwarder, que é o que a gente chama que recebe a carga e vai processar
dentro da aduana chinesa, tudo. Eu tenho papéis, que essas 500 máquinas foram para dentro do aeroporto. Sumiram. Então, a partir daí que começou aquele negócio de 50, 100 máquinas por semana. Então, o Wilson Mello, nesse momento, ele teve provavelmente a missão de, como era a China, e ele tinha um escritório na China, eles têm um escritório na China, acho que o governo de São Paulo se sentiu mais confortável em deixar ele conduzir o processo. É a minha leitura. É a minha leitura. A Secretaria de Saúde, ela fez uma pesquisa de mercado. Os nossos preços foram os melhores. A mesmíssima máquina que eu vendi a São Paulo, a Hitchens, por $40 mil, foi oferecida 51, 47 mil euros. Então, naquele momento, como é que eu vou falar assim? A China não dobrou o preço da máquina, ela mais do que dobrou. E atuou as leis de mercado. Quem chegava lá com dinheiro... Os Estados Unidos mandou 12 Boeings enormes para Beijing, abriu as portas, saiu com as malas de dinheiro e começaram a comprar tudo que tinha lá. Logo no começo da pandemia. Isso. E o preço de $51 mil que foi ofertado na Secretaria de Educação pelo meu concorrente era FOB, quer dizer, entregue lá na China. O nosso preço é entregue em São Paulo. O frete aéreo, aqui, no começo da pandemia, era para custar $1.500 por máquina, bateu $8 mil por máquina. Era para custar 1.500. As empresas elas começaram a escassear os voos da China para o Brasil. Quem sobrou falou, eu quero tanto. O espaço aéreo diminuiu, a limitação por embarque diminuiu, os preços foram skyrocket. Foi quando a gente fretou o avião. Então, assim, eu vou escrever um livro. Prometo para vocês que eu vou escrever um livro, porque essa história merece um livro. Deixa eu continuar. A senhora falou do Zema, que ele comprou mais barato. Ventiladores, vou me dar um exemplo. A senhora já viu aquelas maquininhas de encher pneu de carro? Você põe lá, liga na tomada e... Aqui é um ventilador. É um ventilador. Ventiladores, eles saem desde uma bicicleta e vão até uma BMW. E os nossos são a BMW. São os melhores que tem na China. Os nossos ventiladores, eu sempre cito o caso do Michael Schumacher, coitado, que está há anos em coma, entubado, e a máquina que ele usa não pode falhar. Porque se falhar, não dá tempo de tirar uma e botar outra. Os nossos ventiladores são desse nível. E não tem comparação com os ventiladores, eu diria o seguinte, eu vou chamar os meus de respiradores, não tem comparação. Eu não sou especialista técnico, mas eu sei que não tem comparação com os de Minas Gerais. Não tem comparação. São outras máquinas. Já foi entregue hoje? Pelo que me consta, a última entrega foi feita dia 17 de julho. 17 de julho, o último equipamento. Os equipamentos todos chegavam em Guarulhos, a liberação aduaneira é feita pela Secretaria de Saúde, então o nosso trabalho terminava quando chega em Guarulhos, a gente entrega o documento e fala, ok, façam a internação e a liberação aduaneira. A Hitchens contratou uma empresa, se não me engano, que faz, não sei o nome dela, que ela faz a abertura das caixas, liga as máquinas e faz o setup e regula elas todas. E esta empresa dá garantia, nós temos garantia das máquinas, eu não sei se é 1 ou 2 anos que a fábrica dá, e nós contratamos essa empresa para cuidar de máquina a máquina entrega em São Paulo. Então, depois que essas máquinas, eu não sei, elas saem do aeroporto, eu não sei para onde que a Secretaria de Saúde encaminha as máquinas. Tinha os móveis de montagem. Eu não sei, eles montaram uma área de montagem. Esse pessoal da Secretaria foi para essas áreas de montagem, montou e fez o setup de cada máquina, e aí a distribuição fica a cargo da Secretaria, não sei. O nosso trabalho, o nosso acompanhamento vai até entregar a mercadoria no aeroporto e acompanhar, claro, cada máquina que foi ligada, se deu problema, se tem máquina que precisa de alguma peça. Então, tem máquinas que deram problemas, muito pouco. As peças estão vindo da China, estão sendo trocadas na garantia. Nós estamos dando toda a assistência para o Estado de São Paulo, continuamos dando. Essas máquinas elas vão durar 20 anos.
essas máquinas, olha, o que o Brasil fez com a Olimpíada, com o estádio, com o aeroporto, a Covid é terrível falar isso, mas em termos de equipamentos, esses equipamentos foram comprados pelos hospitais, vão ser usados. Uma dessas máquinas é um carrinho de anestesia que faz ventilação. É um super carrinho de anestesia para ser usado dentro das UTIs dos hospitais. Essa mesma máquina nós vendemos em Nova York. Eu tenho, inclusive, um WhatsApp do governador Cuomo falando, nós estamos usando máquinas de anestesia como ventiladores. Eu posso mandar para vocês depois. Essa mesma máquina nós vendemos para o Instituto IABAS do Rio de Janeiro. O IABAS do Rio de Janeiro comprou 400 máquinas. A negociação nossa era 50% na pagamento, 50% contra entrega. Nós entregamos, eles pagaram a primeira metade, não pagaram a segunda, virou uma briga judicial. A gente está brigando com o IABAS no Rio de Janeiro, é o que eu tenho para falar. Que mais? Não vendemos em nenhum outro lugar, somente esse em São Paulo e Rio. Algum ponto, deputado, aqui? Alguma coisa que eu me esclareci? É isso, obrigada, senhor Basílio, obrigada, presidente. Obrigado.